Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. queridos irmãos, depois de concluirmos no domingo passado o tempo da Páscoa, o tempo pascal, a Igreja nos dá a ocasião de, no domingo seguinte, pós solenidade de Pentecostes, celebrarmos a Santíssima Trindade. Portanto, nós estamos celebrando nesse domingo aquele que é o maior mistério da fé católica, o mistério do Deus uno e trino, mistério da Santíssima Trindade. Então, de todas as verdades da fé que nós celebramos, que nós professamos, este é o maior mistério. E este mistério foi nos revelado pelo Filho Jesus, que veio a esse mundo e nos contou, nos revelou aquilo que Deus é no seu mistério lá no céu. É claro que quando nós olhamos para o mistério da Santíssima Trindade, nós vemos Deus se manifestando, isto é, Deus se revelando ao longo de toda a história. Mas quando nós queremos conhecer Deus lá na sua intimidade, isto é, lá no seu mistério, lá dentro de si, nós precisamos então, é claro, do Filho Jesus, para poder conhecer aquilo que é mais íntimo, aquilo que é mais secreto do mistério de Deus. Quando nós falamos então da Santíssima Trindade, nós estamos falando da intimidade. Todos nós preservamos a nossa intimidade, todos nós somos guardiões da nossa intimidade. Nem tudo a gente sai contando para as pessoas, revelando para as pessoas, né? Normalmente a gente conta aquilo que é mais secreto, mais íntimo, para aquelas pessoas que são mais próximas. Portanto, quando nós estamos falando do mistério da Santíssima Trindade, estamos tentando mergulhar nesse mistério, nós estamos dizendo que Jesus nos contou, isto é, nos revelou aquilo que está mais secreto em Deus. É claro que se nós estamos dizendo que a Santíssima Trindade é um mistério, é sempre uma realidade que nós, ao contemplar, ao meditar, nós nos calamos diante de tal mistério. A própria palavra mistério, em hebraico, significa calar-se. Quando nós estamos diante de um mistério, a gente não tem muito o que dizer. Normalmente a gente se cala, porque olha, nós estamos aqui, como eu dizia, diante do maior mistério da nossa fé, diante daquele mistério da intimidade de Deus. Então, por mais que a gente tente usar a linguagem humana para expressar e tentar dizer algo, a linguagem humana
que é a forma com a qual nós nos utilizamos para manifestar alguma coisa, ela sempre será deficiente. Porque o que dizer deste mistério? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de considerar esta realidade da intimidade de Deus enquanto mistério. Mas um segundo aspecto, que também é pertinente para todos nós, é libertar daquela ideia de que, para falar da Santíssima Trindade, tem que ser especialista. Somente um teólogo, um doutor da igreja é que pode falar da Santíssima Trindade. Isso é um grande engano. Nós precisamos nos libertar dessa ideia. Todos nós, cristãos, podemos, e não só podemos, como devemos nos colocar diante desse mistério. Talvez a atitude que nós mais necessitamos, talvez, é libertar de uma certa curiosidade. Olha, eu vou mergulhar no mistério da Santíssima Trindade, eu quero conhecer todo esse mistério. Uma curiosidade vã. O papel mais importante e fundamental é que a gente possa se jogar neste mistério e fazer com que este mistério do qual nós celebramos e do qual nós cremos, porque quando nós vamos professar a fé, o credo, logo depois da homilia, e todo domingo fazemos isso, nós vamos ver que no credo nós temos o resumo da nossa fé. E o resumo da nossa fé está justamente neste mistério. Nós começamos dizendo lá, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Depois nós dizemos que cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E na conclusão dizemos, cremos no Espírito Santo. Então, o credo resume nos artigos que ali estão contidos aquilo que é a nossa fé, a centralidade da nossa fé. Nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse mistério de amor é que nós somos convidados a lançar, a jogar a nossa vida. Mas isso não é somente um mistério do qual a gente se coloca diante dele, se cala, contempla, medita, reza, professa, celebra. É um mistério do qual também ele precisa dizer algo para a nossa vida. Nós não estamos aqui só para falar, nossa, esse domingo então é o domingo onde nós celebramos o maior mistério da nossa fé. Esse mistério parece uma realidade obscura, porque muito se falou ao longo da história do mistério da Santíssima Trindade, na história da igreja, teólogos como Agostinho, como Santo Tomás e tantos outros, né? E a gente, né, sendo talvez um pouco mais ignorante na fé, não pode mergulhar nesse mistério. Não, isso é um equívoco que nós precisamos nos libertar. Mas o que fazer, né, no nosso dia a dia em relação a esse mistério que é o maior mistério da nossa fé? Então, se lhe perguntarem qual é o maior mistério da sua fé, você vai dizer sem medo, com toda a clareza, é o mistério da Santíssima Trindade. Se alguém visitar você em sua casa e lhe perguntar qual é a sua fé, né, se algum irmão de uma outra comunidade cristã lhe visitasse e lhe perguntasse qual é a sua fé, você pode com toda certeza fazer uma única coisa, dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Professe o creio para Ele, reze o creio, porque você estará fazendo um resumo da sua fé. Resumindo o quê? Que aqueles artigos nos quais você está professando, você está dizendo, eu creio na Santíssima Trindade. Mas no nosso dia a dia, como aplicar esse mistério? Então eu vou resumir em 4 pontos que podem nos ajudar a mergulhar no mistério. Porque a gente, mas como que eu faço um mergulho no mistério? O mergulho no mistério a gente faz na contemplação da nossa vida diária. Número 1, no dia a dia, o que fazer com este grande mistério? Primeiro, nós precisamos constantemente renovar a nossa fé no mistério da Santíssima Trindade. Nós fazemos isso de diversas formas. Uma delas é fazer o sinal da cruz com devoção. Quando você for fazer o sinal da cruz, faça com devoção, com verdadeiro zelo, com verdadeiro amor.
Às vezes as pessoas fazem o sinal da cruz de maneira supersticiosa. Ai, que Deus me livre de tal coisa. Isso é superstição. Não, você precisa fazer de maneira zelosa, de maneira amorosa. Olha, eu estou invocando um mistério que me une a Deus lá na intimidade do céu. Então, quando você faz o sinal da cruz, faça o sinal da cruz de maneira piedosa, zelosa. Por quê? Porque você está invocando, ao fazer um sinal, Deus mesmo. Seja quando você vai iniciar uma oração, faça de maneira zelosa. As pessoas fazem o sinal da cruz de qualquer forma, não. Colocando a mão na testa, lembrando que você está invocando e colocando sobre você o sinal da cruz, que é o sinal que nos revelou Deus na sua intimidade. Porque quem nos contou que Deus é trino? O Deus que se manifestou na segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, Jesus, o Filho eterno, que nos contou na cruz o grande mistério do amor de Deus. Então essa é uma primeira coisa. Faça o sinal da cruz com devoção. Quando você passar, por exemplo, diante da igreja, ao fazer o sinal da cruz, lembre-se da presença de Deus, que habita evidentemente aqui no sacrário, mas também daquele Deus que está lá no céu, do qual a igreja é convidada constantemente a ser um sinal. Por isso que a igreja tem torre, né? A torre da igreja, ela está nos apontando para o infinito, para o céu. Quando você olha para a torre da igreja, não é simplesmente para ser um monumento, mas é para nos recordar do infinito, de que nós fomos feitos para a eternidade, de que nós fomos feitos para o céu. E quando eu passo e me recordo, olho para a igreja e faço o sinal da cruz, eu me recordo de que eu sou chamado para aquela vida feliz lá no céu. Também nós podemos ainda renovar a nossa fé no mistério da Santíssima Trindade em todas as obras que nós fazemos. Você pode, ao fazer sua alimentação, fazer o sinal da cruz. Porque olha, eu estou me alimentando, mas eu estou me alimentando para a glória de Deus. Eu estou ingerindo alimentos para a santificação, para a glorificação do Deus unitrino. Quando você vai iniciar o seu trabalho, fazer o sinal da cruz, não de maneira supersticiosa, mas lembrando, olha, Senhor, eu trago para o meu trabalho no dia de hoje a Tua presença. Acompanha-me, para que todas as ações desse dia sejam para a vossa maior honra e glória. Que o Senhor afaste também os perigos, os malefícios deste dia, as insídias de Satanás, as tentações das quais o demônio, a carne e o mundo querem me levar para o abismo, para o inferno. Então, tudo fazer para a glória de Deus. Você pode fazer isso mergulhando no mistério da Trindade. Olha que simples. Você não precisa ser um doutor para fazer isso. Você pode ser simplesmente um cristão simples. Deus, acompanhe-me neste dia. Para a vossa maior honra e glória, tudo seja feito. Ao iniciar o seu trabalho, faça isso. Ao concluir seu trabalho, Senhor, louvado seja por me acompanhar em cada ação desse trabalho de hoje. E se não fiz bem, perdoai-me e dai-me a graça de que amanhã eu possa fazer melhor. Em tudo, qualquer coisa, você deve fazer no seu dia a dia um mergulho no mistério da Trindade. Segundo, nós precisamos, meus irmãos, diante do mistério da Trindade, ter uma atitude sempre de humildade. Primeiro, renove a sua fé. Segundo, tenha uma atitude de humildade. Lembrando que Deus é grande e nós não somos nada. Ele é e nós não somos. Uma vez, uma santa doutora da igreja do século XV, Santa Catarina de Sena, ela que, quem conhece a obra de Santa Catarina chamada Diálogos, é um diálogo que ela mantém num relacionamento na sua vida de oração com a Santíssima Trindade. E ela vai se perguntando, né? E no exato momento ela se pergunta a Jesus: Jesus, quem eu sou? Talvez é a resposta mais intrigante que a gente quer encontrar para a nossa vida, né? Quem é o Rogério? Quem é o João? Quem sou eu
Para que eu estou nesse mundo, né? Todo mundo no exato momento da sua vida pode se perguntar, é aquilo que nós chamamos talvez de uma crise existencial, né? Você pergunta, né? Eu já cheguei aos 40 anos, eu olho para trás, eu não construí nada, eu olho para frente e não tem mais metade da vida, o que eu vou construir, o que eu vou ser, né? Eu não casei, eu não fiz isso, eu não sei o que eu sou, para que eu estou nesse mundo, para que eu existo? É a pergunta, quem sou eu? Que os filósofos da antiguidade, durante todos os séculos, tentaram responder, quem sou eu? E Catarina de Sena se pergunta, Jesus, vós que sois a verdade, me revelai quem eu sou, porque eu não encontro resposta a esta pergunta. Jesus olhou para Catarina e disse, olha, eu sou aquele que é, ou seja, eu sou aquele que sou, como Deus se revelou no Antigo Testamento, você é aquela que não é. Você não é nada. Ponto. Simplesmente assim, né? Com toda a delicadeza e com toda a verdade. Você não é nada. Você é um nada. E o que é o nada? O que é o nada? Nada. Tão simples assim, né? Nosso Senhor foi assim com uma caridade divina para com Santa Catarina de Sena. Mas por quê? Ai, Catarina, você é a florzinha mais linda do mundo. Não, Catarina, você não é nada. Você não é a última bolachinha do pacote. Então, ai, padre, que triste, né? Não é triste, é a verdade. Se você enxerga isso como uma tristeza, o problema é teu, né? Fazer o quê? Você tem que enxergar isso como uma verdade. E uma verdade que te liberta, não te acorrenta. A verdade sempre liberta, ela não nos acorrenta. Nós que gostamos de ficar acorrentados nas ideias da nossa cabeça, cheia de fantasia, né? Cheia de ilusão, de considerarmos que nós somos alguma coisa. Tem uma leitura que é do dia de Santo Antônio de Pádua, a segunda leitura da liturgia própria de Santo Antônio, né? Que São Paulo começa dizendo assim na carta aos Romanos, que ninguém tem uma estima elevada a respeito de si mesmo. Você não deve ter uma estima, assim, eu sou importante, eu sou especial, né? Não, isso é tudo ilusão. Ninguém tem uma estima elevada de si mesmo. Tem a verdade. Então, quando nós nos colocamos diante do mistério da eternidade, você diz, como Ele é grande, e eu sou pequeno. Como Ele é maravilhoso, e eu não sou nada. Como vós sois infinito, Deus, e eu uma criatura insignificante, como a areia da praia, uma fagulha pequena. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso, como nós cantávamos no Salmo, né? Ó Senhor, como é grande o vosso nome por todo o universo. E não somente é grande o vosso nome, como o Senhor também é tremendamente grande. E eu diante da vossa grandeza me humilho, me inclino e digo, Senhor, eu não vos compreendo, porque vós sois um mistério. Mas um mistério do qual eu quero mergulhar e me aprofundar. E nós só aprofundamos nesse mistério, gente, se nós formos pequenos. Se você for com soberba, eu vou descobrir quem tu és, Deus, eu vou mergulhar no vosso mistério. Coitadinho, soberbo, não vai sair dele mesmo. Pequenez, reconhecimento que Deus é grande. Uma terceira atitude, então, renovar a fé na Santíssima Trindade. Segundo, colocar-se de maneira pequena diante desse mistério. Terceiro, aí você adora aquele que é Deus. A humildade, às vezes a gente pensa aqui, né? Reconhecer o nada, parece que isso é destruidor para nós. Mas veja, gente, a humildade não é destruidora. A humildade não destrói o ser humano. Muito pelo contrário. A humildade nos faz reconhecer a grandeza de Deus. Ai, padre, me senti um nada, me senti uma fagulha, me senti um vermezinho. Me humilha, me deixa destruído, eu me prostro. Para com esse negócio. É porque você tem uma estima muito elevada de si mesmo. A humildade, ela não nos destrói. Muito pelo contrário. A humildade nos faz reconhecer que Deus é aquilo que é. Então isso não é fonte de destruição. Isso é fonte de libertação. Então adore. Senhor, eu vos adoro. No profundo do meu nada, no abismo daquilo que eu sou, vós sois o infinito. E quarto, renovar a fé, humildade,
adoração, nós somos convidados a imitar a Santíssima Trindade. Imite a Santíssima Trindade. Mas como imitar a Santíssima Trindade? A forma mais esplêndida, bela, de nós imitarmos a Santíssima Trindade é nós reconhecermos que aquelas pessoas que estão longe de Deus, tenha compaixão delas. Ame essas pessoas. Sacrifique, faça orações por essas pessoas. Nossa, que pena, que tristeza para uma pessoa estar longe de Deus. Então eu vou rezar por ela, eu vou oferecer sacrifícios, eu vou fazer penitência, eu vou rezar para que essa pessoa conheça o grande mistério de Deus. E isso é que Deus fez, gente. Por que isso é imitar a Santíssima Trindade? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, na segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, deixou o alto dos céus e veio fazer o quê? Veio ter compaixão de todos nós, porque Ele veio nos salvar. Nós estávamos, gente, tremendamente perdidos. Se Jesus não viesse a esse mundo, nós seríamos todos alvos do inferno. Mas Ele, na sua infinita compaixão e misericórdia, deixou o seu aconchego lá da Trindade Santa, lá no céu, e veio habitar entre nós, e veio ser Deus conosco, como o profeta Isaías recorda. Ele é o Emanuel. Ele veio viver a vida aqui conosco. Para quê? Ele não veio acampar alguns dias aqui para viver fazendo turismo na terra. Eu vou deixar o aconchego do céu e vou fazer um pouquinho de turismo. Não! Ele veio aqui para se sacrificar, Ele veio aqui para se oferecer, para gastar a sua vida, para nos dar a sua vida. Para quê? Para nos levar de volta àquela vida que Deus havia criado, havia dado ao ser humano, lá no princípio da criação, mas que depois, com todo respeito, Adão e Eva jogaram tudo no lixo. Jogaram tudo para fora, colocaram a perder a salvação. Aí Deus, no seu mistério infinito de amor, encontrou um jeito de salvar, de resgatar o ser humano. Então Ele fez o quê? Ele mesmo veio aqui para nos salvar. Ele não mandou ninguém, não. Quis Ele mesmo sair do alto dos céus para nos dar a vida, para nos salvar. Como não se inclinar diante desse mistério? Como não adorar esse mistério, meus irmãos? Como não renovar a nossa fé e dizer: ó Deus, vós sois grande, sois infinito, né? Como nós cantávamos no salmo de hoje, contemplando, né? Olha, o salmista está dizendo, Salmo 8, né? Contemplando este céu que plasmastes. Olha, Deus plasmou, Deus fez esse céu, criou todas essas coisas maravilhosas que existem, e formastes com um dedo de artista. Não existe um artista, um escultor, que tenha feito o universo de maneira tão perfeita como Deus fez. Deus foi lá como um artista e fez cada detalhe. Vendo a lua e as estrelas brilhantes, perguntamos, olha a pergunta do salmista: quem é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? O Senhor escultou, o Senhor desenhou o universo inteiro, fez também o ser humano. Mas o que é o ser humano diante desse tremendo universo, para o Senhor tratar ele com tanto carinho? Quem somos nós? O nada. Mas Deus pintou o universo, desenhou o universo e lembrou desse ser, desse vermezinho insignificante que somos nós, e nos deu a vida dele. Cara, se isso não move a tua fé, eu não sei o que vai mover a tua fé. Se você contemplar a grandeza de Deus e olhar a baixeza do ser humano e não dizer: por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor mesmo não mandou alguém para resolver todo o problema, mas o Senhor mesmo veio e nos salvou. E você não dizer: meu Deus, como eu sou infinitamente amado, mas não mereço. Eu sou um verme amado. Você pode dizer, cantando pelas ruas da Bandeirantes, dizer: sabia que eu sou um verme, mas eu sou um verme amado.
teria coragem de sair cantando isso pela rua hoje, vão falar, nossa, você está louco, o que deram lá para você na igreja, né? Você saiu hoje, ofereceram alguma coisa, você saiu meio anestesiado. Eu saí anestesiado porque eu compreendi que eu sou pequenino, que eu não sou uma fagulha, que eu não valho nada, que eu sou comida de verme, eu vou para o cemitério, é isso que eu vou ser. Mas Deus, na sua bondade infinita, deixou o alto dos céus e veio e me amou. Tudo isso é o que nós estamos celebrando hoje, o mistério do amor infinito de Deus, que não coloca condições. Porque olha, se Deus fosse colocar condições para nos amar, nós estaríamos tremendamente lascados. Porque, vai lá, o que Deus tem de bonito e belo em nós, que Ele encontra em nós? A não ser a obra que Ele fez. Mas a obra que Ele fez foi jogada no lixo pelos nossos primeiros pais. Então, meus irmãos, alegremos-nos nesse domingo, celebremos esse mistério e digamos, Senhor, olha, eu quero sair daqui reconhecendo com humildade, com pequenez, que eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, e na totalidade do seu amor, o Senhor olha para mim e me trata com carinho. Obrigado por não se esquecer de mim. Obrigado por me tratar com tanto amor, mesmo quando eu não mereço, mesmo quando eu causo tanto desgosto, com o meu pecado, mesmo quando eu desobedeço e quero fazer tudo do meu jeito. O Senhor determina que deve ser assim, eu vou lá e faço do meu jeitinho. Sobretudo nós que somos aqui do Ocidente, fazemos com o nosso jeitinho brasileiro, Nós sempre damos um jeitinho. Mas Deus, que com tanto carinho nos olha, que com tanto amor nos dá, Ele é boníssimo. Não podemos nem dizer que Deus é bom, Vamos, na língua portuguesa, usar no superlativo, Deus é boníssimo. Contemplemos esse mistério, adoremos esse mistério e digamos com toda a sinceridade do nosso coração, Senhor, nós sabemos que somos pequenos, vós sois grande e nos dais o vosso amor infinito. Perdoai-me pelas vezes que vos ofendi, perdoai-me pelas vezes que me esqueci o quão grande é o vosso amor por nós. Amém?